Boa tarde, amigos da TV 247. Começa agora o programa Análise Política com Rui Costa Pimenta, presidente do PCO, Partido da Causa Operária. Pedimos desculpas aqui pelo ligeiro atraso, trânsito em São Paulo, para variar, né, Rui? Não é muito fácil. Então, às vezes, a gente tem esses pepinos aqui. Eu que peço desculpas pelo atraso. Não, acontece. O pessoal está esperando, porque você sabe que você é o nosso campeão de audiência aqui. Um dos campeões de audiência é o Rui Costa Pimenta, PCO sempre com análise política muito precisa. Ô Rui, hoje a gente tem uma pauta extensa, né? Temos que falar da eleição da Venezuela, sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela, a postura subserviente do Brasil de não reconhecer o resultado eleitoral. A gente tem, depois da nossa última conversa, prisão do Zé Dirceu, hoje o último recurso do Azeredo, que vai levar a sua possível prisão também do PSDB, e também toda a discussão sobre sucessão presidencial. Então eu queria te pedir para a gente começar pelo tema que dá a chamada, né? O imperialismo mostra suas garras na América do Sul. Como é que você viu o resultado da eleição na Venezuela e a imediata reação dos Estados Unidos já anunciando sanções ao país? Na realidade, o boicote da direita às eleições ele cumpria um propósito muito claro, que era desautorizar as eleições, criar um fato político para desautorizar as eleições, que aconteceu agora já. É bem evidente que já estava tudo planejado, ninguém nem tomou tempo de discutir o problema, já a posição estava pronta. Isso, exatamente. E, ao que tudo indica, né, juntamente com... Tem um fato, né, não sei se não transpirou muito, porque nós publicamos uma matéria que é baseada numa outra matéria que cita um documento na VoltaireNet. Temos publicado muita coisa interessante da Voltaire, muita coisa... Exatamente. É aquele artigo da Stella, da jornalista italiana, não é isso? Argentina, acho que é. Ah, eu achei que era italiana. Que ela cita um documento do Comando Militar do Sul dos Estados Unidos. Mostrando todo um plano de invasão da Venezuela, né, que é precedido pela desautorização política e depois pelo colapso econômico do país provocado por um intenso bloqueio econômico, né? Eu acho que nesse momento aqui está se desenhando como alternativa principal. É muito interessante porque eu falei disso com várias pessoas depois da eleição. Falei com o Igor Fuser, com o Paulo Moreira Leite, que está lá, com o Brian Mir, Pepe Escobar. Tá lá, né? Pepe Escobar também fazendo uma análise. E hoje tem um representante do Departamento de Estado dos Estados Unidos, número 2, que veio ao Brasil para tratar do tema Venezuela. O Igor acha que os Estados Unidos podem tentar até provocar um confronto aqui na América do Sul envolvendo Colômbia e Brasil. Me parece uma coisa muito distante, porque o Brasil, quer dizer, como é que o Temer, rejeitado por 99% da população, colocaria o Brasil numa aventura desse tipo, né? O que você acha que pode acontecer? Porque os americanos fariam uma intervenção direta, porque você tem também lá a oposição muito desestruturada, né? O Maduro, mal ou bem, foi reconhecido por China, Rússia, Irã, né? Países importantes que reconheceram a vitória eleitoral, e ele tem o controle das Forças Armadas. Né? Como é que eles podem provocar uma mudança de regime nesse quadro? O plano em si é um problema técnico, né? Não vejo que seja tão complexo de ser colocado em prática. A complexidade está justamente no nível de resistência popular que eles vão enfrentar dentro da Venezuela se eles fizerem. Tá. Mas o plano é factível. Pelo que o documento fala, eu acho que é o caminho tecnicamente mais aconselhável para o imperialismo, seria derrubar totalmente a economia da Venezuela, provocando uma crise do governo, né? Provocando sublevações, etc. e tal, e os países interviriam alegando a necessidade de ajuda humanitária, como eles já fizeram na Síria, como já fizeram em outros lugares. Então é um processo relativamente longo, não é um processo imediato. Não, eu acho que está colocado de maneira mais ou menos imediata. Não, sim, mas coloca, por exemplo, você anuncia sanções, os efeitos disso não são sentidos amanhã nem depois. Eles já começaram, né? Eles já bloquearam todas as contas da Venezuela nos Estados Unidos, eles estão querendo fazer um bloqueio comercial integral, né? Entendi. Eu acho que o grande problema é a Rússia e a China, né?
Esse é o grande problema. Aliás, o Pepe Escobar hoje fala que a Venezuela está para a América do Sul como o Irã, né, está para o Oriente Médio, de certa maneira. Nesse sentido, como é que você viu a posição do Brasil de não reconhecer a vitória do Maduro? Isso é um governo capacho, isso era totalmente esperado, né? Um dos motivos para os golpes em toda a América Latina foi recriar essa monstruosidade que é a OEA, né? O Perón, numa certa feita, lá pelos anos 50, falou que a OEA era o Ministério das Colônias dos Estados Unidos, né? E eles estão tentando restabelecer claramente o Ministério das Colônias, que vai assinar embaixo de toda iniciativa criminosa que o imperialismo fizer. E eu acho que o Michel Temer é dos elementos mais capachos que tem aí. Mas pelo menos teve uma coisa, Rui, não sei se você percebeu, que na questão das sanções, a Argentina anunciou que haveria sanções e tal, mas o Brasil não participa porque a Constituição não permite sanções a menos que sejam determinadas pelas Nações Unidas. Então, pelo menos nesse caso, o Brasil está relativamente blindado, né? Um problema legal, mas precisa ver se não vai haver nos bastidores um trabalho aí do governo e de outros setores golpistas, no sentido de isolar a Venezuela extraoficialmente, né? Para a gente esgotar esse tema Venezuela, eu queria te perguntar, você falou de China e Rússia. O fato da Venezuela ter uma aliança clara e colocada com esses dois países que são muito importantes, é capaz de protegê-la dessa ofensiva imperial? Parcialmente, né? Porque o grande problema da Venezuela é que os russos eles não têm presença militar, nem os chineses na América do Sul, na América Latina. Só quem tem presença militar no mundo inteiro é o bloco central dos países imperialistas, que atacam qualquer um em praticamente qualquer lugar do mundo. Tá? O que eu acho que é uma defesa parcial. Por exemplo, os russos podem furar o bloqueio comercial. Podem. Como inclusive vão furar com o Irã. Como a China vai furar com o Irã. Até os países europeus estão querendo furar esse bloqueio com o Irã. A tentativa de matar o país de fome, né, matar o povo venezuelano de fome, eles podem vender comida em troca de petróleo ou até ajudar em troca de um acordo futuro e tal. Isso é muito importante, porque senão nessa altura do campeonato a Venezuela estaria completamente isolada, só estaria com Cuba do lado dela. Agora, o imperialismo ele não entra em crise aqui na América do Sul pelos maus resultados econômicos. Quando você olha, por exemplo, a Argentina voltando ao FMI, o Brasil com resultados medíocres na economia, isso não fragiliza também essa dominação estadunidense? Então, eu acho que sim, né, que a causa da truculência política, golpes, ameaça de invasão na Venezuela e tudo mais, é a crise. Só que nós temos que entender o seguinte, não é porque uma pessoa está em crise que ela não vai reagir. Então, é uma reação à crise. Por exemplo, se a gente analisar cronologicamente, nós vamos ver que a invasão do Iraque já foi naquele momento uma resposta a uma crise generalizada do neoliberalismo. Quer dizer, uma guerra é sempre uma opção contra a crise, né? Perfeito. Você tem acompanhado, Rui, a eleição na Colômbia, que vai ser nesse domingo? Não acompanhei, mas me parece que a direita vai vencer. O que está em jogo é impor o setor mais terrorista, mais direitista da burguesia, como tem acontecido em praticamente todos os países, né? A tendência, então, é uma vitória da direita lá. Porque até o processo de paz foi colocado em... Isso aí está numa crise muito profunda, né? Eles prenderam um dos principais dirigentes das Farc, que concordou em depor as armas e tal, é muito grave. Tem perguntas aqui chegando sobre a greve, a gente vai falar sobre isso. Vamos passar então para a questão nacional. Só uma coisinha, eu acho que a gente deve, não ficando só na análise, né? Eu acho que nós temos que chamar desde já os trabalhadores brasileiros, o povo brasileiro, a defender a Venezuela. Tem que ser defendida com unhas e dentes. Agora está claro, não é democracia versus ditadura, não é isso versus aquilo, é o imperialismo dominador, né, esmagando um país pequeno, pobre, da América do Sul, um país irmão. Né? Você sabe que ontem, Rui, eu falava com o Igor Fuser
porque as pessoas comparavam muito o Brasil à Venezuela, e o Brasil não tinha nada a ver com a Venezuela do Lula e da Dilma, porque era muito mais moderado do ponto de vista... Mas caiu assim mesmo. Mas caiu e o outro não caiu, na verdade. Né? E o outro não caiu. E aí eu acho que o caso da Venezuela ele tem sido muito ilustrativo para as pessoas entenderem o que é o imperialismo. O que está acontecendo. Porque eu acho que ajuda a explicar, inclusive, o golpe no Brasil. Exato. São os dois países que têm petróleo, enfim. Exatamente, sem dúvida nenhuma. O golpe é um golpe continental, não é um golpe nacional. É um golpe continental, o imperialismo em geral, não vamos destacar só os norte-americanos, embora eles encabecem todo o processo, decidiu colocar a América Latina inteira sob controle direto, e fica claro também que estão subindo governos bem de extrema-direita, o caso do Paraguai, né? O Paraguai é um caso interessante, que é o segundo país que foi lá em Jerusalém mover inacreditável. A sua embaixada para puxar saco dos Estados Unidos, ainda no governo do Cartes, né? Ainda antes da mudança da transferência do governo. Ô Rui, para a gente falar então assim da questão brasileira, né? O que você vê como o movimento mais importante agora nesse momento na sucessão presidencial? Porque o que aconteceu? O Lula, através do Vadir Damus, o seu advogado, novo advogado, marcou o lançamento da candidatura para o dia 27 de maio. Né? Aparentemente foi um movimento nítido para demarcar território e conter movimentos que vinham de setores da esquerda e do PT rumo ao Ciro Gomes. O Ciro Gomes participou da sabatina na Folha de São Paulo ontem e, pelo que eu percebi, ele fez de tudo para não entrar em nenhuma casca de banana, para não falar em Lula, para não acirrar. Para não dar a impressão de que ele é direitista. Para não dar a impressão exatamente que ele está torcendo para que o Lula não seja candidato. Você acha que o PT vai ter essa percepção efetiva de que o Lula e será candidato? Como é que você está vendo o quadro local? Olha, primeiramente, a maior parte dos militantes é a favor de levar a candidatura do Lula até as últimas consequências. Eu acho que não é uma posição nem isolada, como alguns tentaram falar, né? O gueto, e nem minoritária. É uma posição amplamente majoritária. É isso, inclusive, que eu acho que sustenta a candidatura do Lula, porque entre os figurões do PT, eu acho que ela é minoritária. Por exemplo, todos os governadores estão essa espécie de complô aí para apoiar o Ciro Gomes, etc. e tal. Então, o problema é esse, né? Finalmente, é muita gente no PT. Não é que são, sei lá, 1000 pessoas que têm uma opinião. É muita gente. Quando aparecem muitas e muitas pessoas nas redes sociais falando que não quer saber de Ciro Gomes, que é Lula até o fim, etc. e tal, isso daí repercute para... Cada comentário que você vê ali, você pode deduzir que tem muitas, centenas e às vezes até milhares de pessoas que apoiam aquilo. Então, acho que o primeiro problema maior é esse daí. Acho que a iniciativa do Lula é 100%, nota 10, é isso mesmo que tem que fazer, botar a campanha na rua. Nós vamos fazer isso aí, junto com o PT. Nós vamos começar a convocar desde já os atos, né? Vamos tirar material próprio para convocar esses atos. Tem que lançar o Lula mesmo. O Lula está na cadeia, nós temos que fazer a campanha dele. Nós, que eu digo, todos nós que apoiamos os milhões de Lula. Os milhões de pessoas que apoiam Lula, sem dúvida nenhuma. E eu acho que esse negócio do Ciro Gomes é um elemento de paralisia na cúpula, né? Por exemplo, nós tivemos hoje na reunião da Frente Brasil Popular, está marcado para acontecer agora em agosto, está marcado, né? O Congresso do Povo, que seria uma grande manifestação de luta contra o golpe, etc. e tal, pela liberdade do Lula também, e há um recuo de vários setores. E por quê? Por quê? Por causa da candidatura do Ciro Gomes. Porque se você faz esse congresso aí... Tem setores da Frente Brasil Popular que querem apoiar o Ciro? O PCdoB, né? O PCdoB está na Frente Brasil Popular. O PCdoB está na Frente Brasil Popular. Hoje, pela informação que eu tive rapidamente, saiu assim um pouco de faísca lá entre nós, o PCdoB, e uma boa parte do pessoal é a favor de manter a candidatura do Lula e o Congresso do Povo.
Lula está na cadeia, precisa ter um conjunto de iniciativas para lutar contra a prisão dele. Essa é fundamental. Então, mas isso daí mostra também que as eleições não são um terreno de unidade. As eleições são um terreno de divisão. E por quê? Porque há uma pressão muito grande de setores exteriores ao movimento de luta contra o golpe. Ciro Gomes, por exemplo, nunca fez parte desse movimento, né? Nós estivemos em todos os atos públicos e nunca vi a cara do Ciro Gomes e, em geral, não vi a cara dos partidários dele também nesses atos. Só que agora, como ele é candidato, ele vem fazendo a campanha há muito tempo, existe uma pressão até da imprensa falando, né, tem que largar o Lula e embarcar no Ciro Gomes, etc. e tal. Isso paralisa o movimento, não faz sentido. Quer dizer, o movimento está sendo paralisado de fora para dentro, não é está sendo paralisado por um impasse real dentro do movimento. Esse é mais um motivo pelo qual essa questão do Ciro Gomes deveria ser deixada de lado. Só para, antes de voltar nesse ponto, você falou do PCdoB, você teve uma polêmica com o PCdoB nessa semana, né? Acho que uma crítica à candidatura Manuela, a Manuela respondeu, vocês responderam sim, também, que ela falou que era uma crítica tinha alguma coisa de misoginia, de preconceito, como é que foi isso? Não, isso é totalmente... Isso aí mostra um problema que existe na esquerda nesse Você momento. fez uma crítica política à candidatura dela. Falei que a candidatura dela e do Boulos são candidaturas que são confusionistas, são irrelevantes, são candidaturas artificiais. Citei o fato de que a principal figura do partido dela, que é o Flávio Dino, está apoiando abertamente a candidatura do Ciro Gomes. Quer dizer que ela foi lançada como um meio do PCdoB se afastar do PT. Tem uma justificativa para não apoiar a candidatura do Lula e agora está embarcando na candidatura do Ciro Gomes. Essa é a sua visão, de que a candidatura é artificial, justamente porque como o partido vinha em todas as eleições aliado ao Lula, então está ali cumprindo essa função. Para explicar, né? Porque, veja bem, você passar do Lula para o Ciro Gomes sem nenhuma ponte é uma coisa muito questionável, né? Então, a candidatura da Manuela, na minha opinião, ela serve de ponte. E aí, o que ela respondeu? Ela disse que era uma crítica... Que era uma crítica machista. Não tem nada a ver, porque... Que se fosse o Boulos seria a mesma coisa. É a mesma crítica. Ou se fosse o Dino, qualquer nome do PCdoB. A diferença com o Boulos é o seguinte, que o PSOL, não sei se existe uma parte do PSOL que seja favorável à candidatura de Ciro Gomes. Mas é uma candidatura... Difícil. É difícil também. Ele não é certamente o Boulos não é uma ponte para o Ciro. Não me parece uma ponte para o Ciro. Me parece que é só um expediente para melhorar as chances eleitorais do PSOL. Não é talvez... talvez não seja o caso de engrossar o caldo do PSOL. Por quê? Porque como o Boulos é o mais... por exemplo, tem sido um dos mais leais apoiadores do Lula, tem uma amizade... É apontado por alguns como herdeiro do lulismo, e hoje tem uma matéria na Folha falando dos órfãos do PT, que estão fazendo um manifesto apoiando a candidatura Boulos, que vai ser lançada hoje, né? Então, por exemplo, você tem o Frei Beto, você tem a Letícia Sabatella, o Paulo Betti, o Gregório do Vivier. O Gregório do Vivier já era PSOL antes, mas nomes que eram, pelo menos artistas, né, ligados ao PT. Você não acha que pode haver uma migração desses votos do PT, não digo da base popular, mas de setores da classe média para o PSOL? Eu não acho acho que essa notícia aí, apesar da minha restrição ao termo, é fake news. Esse pessoal já se afastou do PT muito antes. Já estavam afastados? Já estavam afastados. O Frei Beto é um caso bastante conhecido. Há muito tempo, inclusive. Né? Muito tempo. Ele saiu do governo Lula, né? Não, eu acho que a candidatura do Boulos ela serve para aumentar a confusão. Nós temos um líder popular na cadeia. Isso daí é uma manifestação de um golpe de Estado e, logicamente, que todo mundo deveria se concentrar em torno disso. Lula é candidato. Ele é um candidato que a gente pode ter muita restrição, mas ele não é um candidato da direita. Ele não é um representante dos capitalistas, ele é um operário, ele é um ex-sindicalista. Ele até dialogou com os capitalistas. Ele tem até uma política de conciliação que nós sempre condenamos com os capitalistas, mas ele em si não é um capitalista. Então,
a unificação da esquerda em torno da candidatura do Lula seria uma arma importante na luta contra o golpe. Seria um instrumento importante para unificar o povo nessa luta, para delimitar terrenos. Quando você coloca a eleição Lula versus a direita, está claro, tem dois campos no Brasil. E essa delimitação é importante, as pessoas têm que escolher, você está com o quê? Você está com a destruição nacional, está com a destruição da Petrobras, ou você está com os trabalhadores, está com a nacionalização, papapá, né? Aliás, os números da destruição têm sido cada vez mais eloquentes, né? Ficaria muito fácil construir esse discurso. De um lado existe um Brasil do qual as pessoas têm saudade, e de outro o Brasil terra arrasada, que a gente vê por aí. Não, ou até eu acho que eu tenho uma explicação importante aqui, que ela é dirigida aos setores que têm uma certa... que são levados num discurso contra o Lula. Mesmo que a pessoa não tenha propriamente saudades do governo do PT, é evidente que o governo do PT se colocava no campo da esquerda, no campo do lado de cá. E esse governo é um inimigo mortal dos trabalhadores. Ninguém sabe do que vai sair daí também. Quem que garante que isso não vai... Quem que garante? Muita gente já denuncia que isso daí está caminhando para uma ditadura feroz. Como combater? Esse é o problema. Vamos supor que a pessoa acha que o governo do Lula foi pouca coisa melhor do que o governo do FHC, o que seria um certo exagero, né? Vamos supor que a pessoa tem um espírito crítico desse tamanho. Mas o problema hoje é concreto. Você precisa de uma política que unifique os setores que querem lutar contra o golpe. E quem unifica essa luta não é o Ciro Gomes, que nem é desse campo. Pois é o Lula. Já que você está falando do Ciro, eu queria entrar numa polêmica que nos afetou, nos atingiu, que foi o seguinte. Ontem, na sabatina, na Folha de São Paulo, ele deu uma declaração. Ele falou o seguinte, olha, que o João Dória é picareta do PSDB, mas o Alckmin não. E falou assim, olha, se no futuro, uma vez depois de eleito, ele disputar um segundo turno, acho que é mais ou menos isso, se ele disputar um segundo turno contra o Alckmin, né, ele poderá conversar, né, e até trabalhar junto. Né? Aí ele estaria de portas abertas para conversar e trabalhar junto. Aí o 247 deu uma manchete dizendo Ciro se diz de portas abertas ao PSDB se eleito. Né? Qualquer notícia a favor do Ciro, aqui, que a gente publica várias, né? Por exemplo, o governador do Ceará quer o apoio ao Ciro, o outro quer apoio ao Ciro, as pessoas registram numa boa, tal, ninguém nos acusa de dividir a esquerda quando a gente dá uma notícia favorável ao Ciro. Quando a gente dá uma notícia que pode fazer as pessoas pensarem um pouco mais no Ciro, nós somos acusados de dividir a esquerda. Então foi uma enxurrada dizendo que era fake news, que era isso, que era aquilo. Coincidentemente, né, essa foi a chamada da Folha no dia de hoje, do aceno que o Ciro faz ao PSDB. E o fato de ser a manchete da Folha não quero dizer que seja um mérito, não. Porque a Folha pode também ter a estratégia de dividir. Mas eu te pergunto, você considera esse aceno ao PSDB uma coisa trivial ou uma coisa que mereça registro, né? Porque ele usou a expressão trabalhar junto. Trabalhar junto é, eventualmente, colocar o PSDB na base do governo. E eu falo isso, né, já dizendo o seguinte, o PT não tem nenhuma vantagem em relação a alianças. Fez alianças péssimas, todo mundo sabe das alianças que o PT fez. Só que eu acho que tem uma diferença. As alianças do PT, mesmo da direita, nunca tiveram um projeto de poder. São partidos fisiológicos. O PSDB tem um projeto de poder que é um projeto de poder antinacional, entreguista, privatizante. E esse projeto de poder, ele conflita com o projeto do Ciro. Então, eu queria te pedir para analisar e interpretar esse aceno e se você acha que quando ou a Folha ou o 247 destacam isso, se isso é divisionismo, se isso é fake news, se isso não, que é isso? Absolutamente. Eu, inclusive, gostaria de explicar esse fenômeno. Porque tem muitos fenômenos na política que eles são uma verdadeira cortina de fumaça. Quando se fala bem do Ciro, não há uma reação negativa, porque eu acredito que a esmagadora maioria, primeiro, já liquidou o assunto com o Ciro, né? A indisposição contra ele no PT é muito grande.
na esquerda, nos setores que são de fato antigolpistas, ninguém leva isso aí a sério. Então ninguém se exaspera para vir atacar. Já houve momentos em que atacaram Ciro Gomes mais. Já acontece o contrário com o pessoal do Ciro Gomes, que é minoritário. Eles se sentem muito atacados, porque a situação deles é periclitante. Ciro Gomes, sem o apoio do PT, nunca vai avançar nessa candidatura dele. A candidatura dele toda foi planejada como um meio para canalizar os votos do PT na ausência do Lula. A direita tira o Lula de cena, o Ciro Gomes vem e leva o eleitorado do PT. Esse aqui é um caso de estelionato político muito grave, né? Pois é, mas ele se coloca como um candidato do campo nacional desenvolvimentista. Abrir espaço para um diálogo e um eventual trabalho com o PSDB é legítimo? Não, não é legítimo. Você acha que não? Não, não só não é legítimo, como eu acho que a nomenclatura nacional desenvolvimentista, isso daí é uma imprecisão. O país não está dividido hoje entre desenvolvimentistas e outros. Ele está dividido entre os golpistas e os que estão lutando contra o golpe. E os que estão lutando contra o golpe são, na sua maioria, uma ampla massa popular. Não são figurões. Há intelectuais, lógico, é variado, mas é uma ampla massa popular. Então, o Ciro, quando ele fala do aceno dele para o PSDB, ele está colocando em prática o programa dele, que é o seguinte: nós temos que virar a página do golpe. Nós não podemos ficar nessa guerra entre golpistas e não golpistas a vida toda. Pareceria maravilhoso, vamos, né? Somos todos amigos agora. Somos todos irmãos, vamos fazer como Jesus Cristo, amai-vos uns aos outros. Agora, como é que vamos fazer? Nós vamos amar os coxinhas depois que eles estiverem fora da jogada, não estiverem entregando a Petrobras, não estiverem colocando gente na cadeia, não estiverem organizando a guerra contra a Venezuela, ou nós vamos amar eles enquanto eles fazem isso daí? Porque esse que é o problema. Pois é, porque a questão não é pessoal, né? Não é pessoal. Esse que é o ponto. Existe toda uma política, existe o entreguismo, né? Existe a entrega do pré-sal, tantas coisas que estão acontecendo. Exatamente. Se essa política vai ser... Por isso que é complicado, e assim, eu tendo... Estou aqui até fazendo um desabafo, embora o programa seja seu, né? Não. Eu tendo a ter uma política de muito boa vizinhança com o PDT, com o Ciro, mas eu sinto, quer dizer, que qualquer movimento que a gente faça que possa suscitar uma dúvida no eleitor em relação ao Ciro, eles vêm com muitas pedras. Não, é uma coisa que, porra... Mas eu acho que eles têm a esperança de mudar a opinião 247, porque no meu caso eles já vieram, já não vem mais com tanta sede ao pote. Não é mudar a opinião nossa, assim, a nossa opinião, e eu deixo ela com muita clareza, a nossa opinião é Lula livre, Lula candidato, Lula livre, Lula inocente, Lula candidato. Acho, e o argumento que eu ponho é o seguinte: Lula candidato para que as pessoas possam eleger o Ciro ou qualquer outro com convicção, né? Porque o cara eleger o Ciro sem Lula não é uma eleição. Eu conheço pessoas que gostariam de votar no Ciro numa eleição com Lula, mas sem Lula já fica... E sem Lula e sem o apoio dele ao Lula fica mais difícil. Isso aqui é uma eleição que não é uma eleição. Claramente. É uma eleição, é uma Copa do Mundo onde a seleção brasileira foi colocada na cadeia. Pois é. Quem vai levar a sério essa Copa do Mundo? Não é legítimo. Exatamente. Deixa eu colocar dois argumentos aqui que eu acho que são importantes, porque o debate ele tende a encobrir determinados argumentos sem solucionar. Existe um sofisma que é o seguinte: nós falamos a declaração do Ciro a favor do Steinbrück como vice dele, não sei se vai ser ou não. Ele fala que defende um homem e uma mulher do produtivismo do Sudeste. Produtivismo do Sudeste. Ele quer alguém da burguesia nacional, basicamente. Da burguesia industrial, no caso. Exatamente. É isso que ele está dizendo. Bom, essa burguesia industrial, que é da qual o Steinbrück é um perfeito representante, né, toda ela apoiou o golpe. E o Steinbrück foi um dos cabeças do golpe. Então, algumas pessoas falam assim, mas o Lula não colocou o José de Alencar, que era um empresário, como vice, mas não é a mesma situação. Não tinha golpe de Estado. Né? Agora não se trata de simplesmente colocar um empresário. Eu, pessoalmente, condenei o Zé Alencar, mas não é a mesma coisa. Ele não está simplesmente colocando um empresário, ele está colocando um dos líderes do golpe como vice dele. Que pode até se tornar presidente da Fiesp. Que pode, exatamente. Porque tem uma discussão lá de qual vice vai assumir
quando o Paulo Scaff sair. Não, isso daí é um sofisma, porque as coordenadas da luta política no Brasil hoje são a favor e contra o golpe. Muita gente quer dizer que não, vamos desfazer esse conflito, essa polarização. E algumas pessoas falam isso porque dizem o seguinte, que o povo brasileiro não está ligado nessa discussão. O povo brasileiro está ligado se, sei lá, as condições de vida vai melhorar, se vai ter mais emprego, isso é falso. Se a gasolina... Não, mas eu acho que muita gente não tem o nível de politização para discutir. O cara só pensa, pô, eu quero um emprego, eu quero a gasolina mais barata. Então, quando as pessoas colocam esse argumento do pragmatismo, talvez tenha um eco, ou não. Então, pode ser que, logicamente, que em toda eleição, eleição é assim, se você lançar o melhor candidato da esquerda, vamos supor que ele tem uma votação esmagadora, ele vai ter 70% do voto, vamos supor. Sempre vai ter 30% que não concordam. O que nós temos aqui é o seguinte, os institutos de pesquisa, que são todos viciados, dão 33%, 35% de votos para o Lula. Eu, pessoalmente, acho que ele tem muito mais intenção de voto do que isso daí, muito mais. Todo lugar que eu vou, eu vejo manifestações nesse sentido. Acho que a coisa está sendo oculta. Então, quer dizer, se você tem 30... Mas vamos ficar nos 33%, né? um terço do voto total no Brasil. Considerando que uma boa parte não vai votar em ninguém. O que você tem que fazer é esclarecer o pessoal que quer resolver o problema, que a solução do problema está nessa luta que está sendo travada aqui. Oferecer uma perspectiva. Você falar, o pessoal está querendo soluções práticas, etc. e tal, vote no Ciro Gomes, isso é bobagem, porque o problema central é o poder. Um candidato, ele promete o que ele quiser. Por exemplo, o Ciro Gomes, nessa sabatina, falou que é injusto o mercado financeiro e tal. Aí um presidente do Instituto Liberal, aí, Marcos Lisboa, falou, isso aí é uma conversa de candidato. Exatamente, ele falou contra o sistema financeiro e foi imediatamente enquadrado, vamos dizer assim. Ou seja, então ele vai ter as condições políticas para fazer o que diz? Essa é a questão. E vai fazer, porque o candidato mentir na eleição, vamos falar que é verdade, é a coisa mais comum que existe por aí. Para conseguir o voto, eu falo que eu vou fazer acontecer. Chega na hora, eu sou presidente da República, eu esqueço tudo o que eu falei. Não tem a famosa frase do Fernando Henrique Cardoso? Esqueçam o que eu escrevi. Esqueçam tudo que eu escrevi. Isso aí Não se pode acreditar em conversa de candidato. Eu, por exemplo, eu sou a favor de votar no Lula, mas se o Lula chegar aqui e falar assim, eu vou resolver o problema da pobreza no Brasil em 4 anos, eu falo, meu amigo, isso aí não... Ninguém vai resolver. Maíra Bretas está dizendo o seguinte, o Ciro representa setores da elite, nunca participou de nenhum movimento social. E aí você traz essa informação de que o Congresso do Povo, que haveria, né, organizado pela Frente Brasil Popular, quebrou o pau porque o PCdoB estaria colocando um freio nisso em nome do apoio ao Ciro. E o pessoal, uma parte do pessoal do PT tem medo de perder o apoio do PCdoB, que na minha opinião ele já não tem, né? Agora, uma coisa interessante, essa greve está pegando, né? Parou várias estradas, hoje parou o aeroporto de Brasília. Greve de caminhoneiros. Greve de caminhoneiros. O aeroporto de Brasília estava lá sem querosene de aviação, 3 voos foram cancelados, e isso está criando uma situação complexa para o golpe também. Por quê? Porque um dos pilares do golpe era aquele discurso fajuto, de que não, veja bem, o Pedro Parente está resgatando a Petrobras, e um dos pilares para esse, entre aspas, resgate, é essa política de preços que transfere para o consumidor o preço do petróleo, o dólar, tal, tudo mais. Bom, aparentemente, essa política não pode seguir muito tempo, porque ela vai estrangular a economia brasileira, e a gente já está vendo os sinais. O que você antevê como consequências dessa greve dos caminhoneiros? O que pode vir como consequência disso? A gente vê um final muito melancólico para o Temer também, né? O Temer vai terminar o governo dele pior do que o Sarney. Não, eu acho que a greve é um... Bom, primeiramente nós temos que destacar a peculiaridade da greve, né? Esse setor de caminhoneiros, ele não é um setor operário, ele é um setor de pequenos proprietários. Esses caminhoneiros que estão em greve, eles são proprietários de um caminhão, fazem carreto de São Paulo para o Nordeste e Norte do país. Aliás, até teve um vídeo que viralizou de um caminhoneiro botando a Globo para correr e chamando o Temer de comunista, né? Porque eles se sentem realmente, eles são
capitalistas, eles são proprietários. Alguns se veem como capitalistas, né? Eu acho que a categoria, como toda categoria de pequenos proprietários, é dividida, né? Uma parte vai para a esquerda, uma parte vai para a direita. Isso sempre acontece. A direita investe muito em conquistar influência sobre esses setores, tanto que eles não chegaram a fazer uma greve, mas fizeram um movimento contra a Dilma, né? No Chile foi esse setor que mais se destacou na luta contra o governo Allende no final, como a greve de caminhoneiros também. Exatamente. Quer dizer, a burguesia, a direita, o imperialismo, eles têm um olho clínico. Porque eles têm a capacidade de parar o país e gerar desconforto muito rapidamente. Exatamente, é uma categoria importante. Agora, é sintomático que esse setor, que fez uma greve fajuta, né, porque não foi uma verdadeira greve contra Dilma, só de aparência, uma minoria... Uma greve amplificada pela imprensa. Amplificada pela imprensa e tudo. Ele agora, né, ele está fazendo uma greve de verdade. Minimizada pela mesma imprensa. E minimizada pela imprensa. É um sinal da reversão da situação. Um setor que... Eu não diria que estava do lado da direita. Eu procuro tomar cuidado com isso para não gerar confusão, né? Eu diria que a maior parte estava paralisada, insatisfeita, na época da Dilma também, né? Porque no final... Houve uma queda nesse movimento de importação e exportação, também o governo foi boicotado e tudo. Mas uma minoria se arriscou a aparecer defendendo a direita. Agora, a categoria dá uma guinada ativa para a esquerda. Então, é um sinal. Se a gente somar isso aí a outras greves que estão pipocando, nós podemos começar a ver que se o governo não controlar a situação econômica com uma certa rapidez, ele vai perder totalmente o controle. O Brasil vai voltar à década de 1980, com greves explodindo pelo país inteiro. Mas você acha que greves podem acontecer mesmo com essa situação de desemprego muito alto? Então, eu acho que pode acontecer se, por exemplo, a recessão for muito profunda, porque aí os trabalhadores começam a ficar muito assustados com o problema do desemprego, ou então começam a ficar numa situação tão precária que eles falam melhor fazer greve do que não fazer. Como é que foi a situação da Mercedes? Então, a Mercedes está em greve porque, graças à aprovação da reforma trabalhista, os patrões decidiram esse ano aqui nem pagar a inflação e decidiram dividir a PLR, que é um truque que os patrões usam para não pagar aumento salarial, mas que se transformou num dinheiro importante para o trabalhador. Decidiram pagar em diversas vezes. Aí os trabalhadores entraram em greve. É um sinal muito positivo. E uma das reivindicações, isso é muito significativo, né, para isso que nós estamos analisando, era o seguinte: estabilidade no emprego até 2019. Quer dizer, o trabalhador estava com medo de perder o emprego já. E se aumentar o desemprego, ele vai perder o medo de perder o emprego. Porque vai ter tanto emprego, tanta rotatividade, que os trabalhadores vão começar a falar, bom, aqui não adianta mais, eu estou preservando uma coisa que não existe, né? Quer dizer, recessão profunda, ela termina num grande enfrentamento de classe. Ela pode levar a esse ponto. Sobre essa questão das greves, né? Eu não sei se você viu, teve um vídeo que viralizou, já que você mencionou o Steinbrück. É só as pessoas procurarem que elas acham uma entrevista do Steinbrück para o Fernando Rodrigues, do UOL, que ele fala o seguinte: olha, lá nos Estados Unidos é muito comum. O cara está operando uma máquina com uma mão e está comendo um sanduíche com outra. Eu falo isso em benefício do trabalhador. Lógico. O trabalhador, se ele não quiser ter meia hora de almoço, se quiser ter só 10 minutos, se não quiser ter nada para chegar mais cedo em casa, então ele traveste esse discurso como se fosse um benefício para o operário. Não, é um discurso de uma pessoa criminosa. Isso aí lembra o filme do... Tempos Modernos. Tempos Modernos do Chaplin, né, que é uma... Eu fico pensando, tem algumas coisas que um empresário pode até pensar, mas ele não deveria verbalizar, né? Isso aí é muita cara de pau, né? Você imaginou? Isso é um desprezo da burguesia brasileira pelo povo. Você imagina uma pessoa chegar para o outro cidadão... Almoça e trabalha ao mesmo tempo. Almoça e trabalha. Por que não? Por que não? Agora, ele não. Ele vai num restaurante de luxo aí almoçar. É verdade. Ele quer que o outro almoce e trabalhe ao mesmo tempo. Ele não trabalha... E ele só come em restaurante de luxo. Nenhum trabalhador pode aceitar uma coisa dessa. Tem um tema que sempre chega aqui, Rui, que é o seguinte, e tem chegado com frequência,
são os movimentos assim de divisões na blogosfera, né? Vários dos blogs, dos sites de esquerda, né, sempre tiveram uma posição muito próxima aos governos Lula e Dilma, alguns mais, outros menos, tal, mas agora já há movimentos em direção ao Ciro Gomes, né? Os movimentos mais explícitos são o do Paulo Henrique Amorim, que muita gente menciona aqui, e o movimento do Cafezinho, do Miguel do Rosário, que é um site importante também, que inclusive escreveu um texto dizendo, olha, que ele não é inimigo, que ele é amigo, que ele sempre foi leal, sempre esteve próximo, tal, mas acha que nesse momento é a melhor escolha. Como é que você vê esse movimento dos blogs, dos sites? Porque, evidentemente, a imprensa formal, a imprensa, a chamada grande imprensa familiar, impressa tal, ela está toda com os candidatos da direita. Ela pode até estimular as divisões no campo progressista. E tem estimulado. E tem estimulado. Como você vê esse movimento dos blogs? Você acha que isso vai se amplificar? Daqui a pouco vão começar a especular quem vai ser o próximo a pular fora do barco? O que você acha? Não, primeiro, o fato mais importante que eu vi nisso daí, né, é que alguns blogs grandes, como o Nassif e o Paulo Henrique Amorim, saíram rasgando na defesa do Ciro Gomes. Mas isso daí, até certo ponto, acalmou. Acalmou, né? Deu uma recuada. Deu uma recuada. E no caso do Miguel do Rosário, onde o Cafezinho já é um blog um pouquinho menor, né, ficou muito claro que o público dele rejeitou essa ideia. O público rejeitou, né? Também é uma questão muito interessante. A resposta do público a esses movimentos. E aí é uma coisa interessante, porque isso também remete ao que você falou antes, da cúpula partidária, né? Você pode ter pessoas na cúpula até do PT fazendo pressão, e a gente sabe que existem pressões, a gente até sabe de onde partem, né? Uhum. Mas a base rejeita, né? É uma coisa... A base rejeita. E se o pessoal quer ser pragmático, tem que levar em consideração a base. A base, a voz do povo. Né? Aliás, isso aqui é uma coisa interessante, porque o Ciro chegava a dizer que não existe voto de cabresto, e de fato não existe mesmo. E um argumento que eu colocava aqui para as pessoas é o seguinte: acho que esse apoio ao Ciro é um apoio ruim, porque o que eu sinto, e eu sinto pela base, pelos comentários, falei, não adianta o Lula, mesmo que o Lula apoie, ou que a Gleisi diga, o Lula mandou, as pessoas não vão. Então, o que adianta você fazer uma aliança que o eleitorado não vai seguir? Exatamente. Né? Então, realmente... Nesse setor que nós estamos discutindo, que é, digamos assim, a parcela mais politizada da população, com certeza o voto de cabresto não funciona, e eu acho que muita gente procurou arrastar o eleitorado pelo cabresto para votar no Ciro, que fracassou. Né? E aqui as pessoas estão dizendo o seguinte, olha, a Giovana está dizendo, esqueceram de combinar com o povo Exato. É Lula e Lula é o povo. E aí também estão dizendo assim, quer dizer, tem gente que achava que tinha o eleitorado de cabresto, tem gente que achava que tinha leitores de cabresto, não tem leitor de cabresto. Também não tem. O leitor vai embora, né? O leitor vai embora, e nós temos que considerar o seguinte, diferentemente de uma Folha de São Paulo, que também sofre... Também perdeu muito leitor. Também perdeu Aliás, muito perdeu leitor. para os blogs, exatamente porque os blogs abraçaram o setor. Exatamente. Né? Aí agora os blogs, os sites vão abandonar? Os blogs são mais sensíveis, mais vulneráveis a essa crítica, né? Bom, então vamos fazer. Então, já está aqui, ó, dada essa realidade, né? E além do que, não é nem a questão mercadológica. Tem gente que critica, que acha que a gente flerta aqui e acolá, tal, mas a nossa posição é clara: Lula livre, Lula inocente, Lula candidato, tá? Presidente, se for a maioria do povo brasileiro. Ô Rui, vamos falar do livro que você vai lançar, Golpe de Estado no Brasil. Conta pra gente disso. Nós estamos organizando, já está praticamente pronto, né? O livro. E nós estamos iniciando agora essa semana um processo de pré-venda. O livro é sobre o golpe, faz um balanço desde 2012. Na verdade, o livro começa bem antes, né? Procura situar as reviravoltas na política econômica internacional que levaram à ascensão dos partidos nacionalistas na América Latina, Venezuela, Bolívia, Equador, etc. e tal, Brasil. Procura fazer uma análise do significado disso. E depois ele analisa os diversos aspectos do golpe. É uma espécie de resumo do que nós analisamos durante todo esse período, porque nós tivemos aqui uma participação e uma análise passo a passo dos acontecimentos, né?
Nós somos um partido de esquerda, faz uma análise semanal dos acontecimentos políticos, então nós temos uma consciência bem clara de tudo o que aconteceu. Nós estamos procurando resumir isso no livro, reafirmar alguns fatos que já foram apresentados na imprensa, mas principalmente fazer uma análise, né, fazer um balanço de tudo isso que aconteceu até agora, dos erros, dos acertos, por que aconteceu, as ilusões que havia, as ilusões que foram perdidas e procurar apresentar quais são as tendências para o futuro imediato. Né? Muito bom. Então já vou assumir aqui um compromisso, assim que o livro estiver impresso, né, não é só um livro digital, Ele vai ser impresso. Um livro impresso, vamos comprar uma quantidade, vamos combinar uma quantidade de exemplares e a cada programa a gente vai sortear 1 ou 2 exemplares entre as pessoas que estiverem ou inscritas no canal ou forem assinantes. A gente pode sortear entre a base de assinantes aqui do 247, né? Então o Fernandes está dizendo aqui no superchat, Ciro Gomes é tentáculo da direita. A gente tinha recebido um superchat antes também que eu queria agradecer muito. Desculpa não ter lido antes porque foi entrando muita mensagem. E eu queria só te trazer um fato novo para você comentar, Rui. Hoje saiu uma nota na coluna da Mônica Bergamo. O Zé Eduardo Cardoso, advogado da presidente Dilma Rousseff, foi contratado, vai ser advogado do grupo Rodrimar, né? Vai fazer um parecer. E eu assim, recebi essa notícia com bastante tristeza. Por quê? Porque eu acredito que essas empresas do setor portuário ajudaram a fazer a caixinha para a derrubada da presidente Dilma Rousseff. Não sei se foi a Rodrimar especificamente, se foi a Libra, se foi outro lá, mas eu acho que onde o Temer tinha mais facilidade para arrecadar o mensalinho dos deputados, tanto que tem era ali, tanto que ele mandava nesse setor há muito tempo. E no caso da Dilma, né, o que acontece? A Dilma demitiu o ministro dos Portos, que era um cara do Temer. O Temer, inclusive, botou essa demissão naquela carta que ele escreveu para Dilma, que ele se dizia desapontado e tal. Aí, quando o Temer volta, ele renomeia esse cara, que era o Edinho, hoje é prefeito de São José do Rio Preto, e esse cara prorroga as concessões dos portos, né? O Zé Eduardo, acho que ele está dando uma consultoria num caso específico, localizado, de direito administrativo. Mas também é um caso em que as pessoas, assim, tipo, a vida que segue, né? É preciso trabalhar, sempre vai ter um argumento desse tipo. Como é que fica isso? Eu não vejo isso daí com muita surpresa, porque o Zé Eduardo Cardoso é um desses elementos do PT que tem um trânsito muito grande com o lado de lá. Tem amigo, ele sempre declarou isso aí, né? E ele mesmo declarou na imprensa, eu li uma matéria em que ele estava recebendo muitas ofertas, aí porque o escritório dele estava recebendo ofertas porque ele tinha se colocado em destaque na defesa da Dilma, essa coisa toda. Eu acho que, infelizmente, não é nada pessoal contra ninguém, né? Eu nem conheço pessoalmente o Zé Eduardo Cardoso, mas critiquei muito ele durante o período do golpe, por causa da questão da Polícia Federal. Eu acho que o PT, ele, sobre a base do golpe, ao invés de embaralhar as cartas de novo, eu acho que ele precisaria fazer um pouco uma depuração, ver quem é de esquerda aí mesmo, quem está disposto a levar essa luta até o fim e quem não está, né? Perfeito. Os acontecimentos estão meio que separando um pouco o joio do trigo. E avaliar melhor essa coisa do discurso do republicanismo, né? Porque tem uma coisa curiosa, a gente olha também. Aliás, tem gente dizendo que a eleição na Venezuela não é legítima porque lá tem opositores presos, né? Aqui não é só um opositor preso, né? A maior liderança da história do Brasil que está presa para não disputar uma eleição. Não, mas lá o pessoal tem que considerar uma coisa, não pode ficar lendo o Estado de São Paulo. O opositor, ele teve uma atitude extremamente... Ele praticamente organizou uma insurreição contra o governo. Se o governo do Maduro não prendesse, se desmoralizaria completamente, né? É complicado. Aqui, ó, as pessoas estão dizendo... Tem gente aqui sugerindo paredão já. Tem gente sugerindo expulsão, paredão. A gente não falou da prisão do Zé Dirceu, né? Prisão do Zé Dirceu e do Eduardo Azeredo. A gente está atrasando um pouquinho, daqui a pouco vai entrar aqui o Leonardo Stupa. Então vamos fechar só com essas prisões. Como é que você vê a prisão do Dirceu e a prisão do Azeredo? Eu tenho a sensação de que a prisão do Azeredo vai ser a prisão de um fósforo queimado.
usado como argumento. Olha, tá vendo? Prendem tucanos também, para deixar o Lula trancado lá. E também eu não acho que aquelas pessoas, que não é meu caso, né, que se alegram com a prisão desses políticos burgueses de direita, elas deveriam ficar muito alegres, não, porque isso daí é mais para inglês ver do que outra coisa. O Brasil é o país onde existe a lei para inglês ver, né? Uhum. Então o Azeredo vai preso, fica na cadeia, e a hora que o negócio esfriar, sai todo mundo, fica o Lula na cadeia. E o Zé Dirceu. Mas vai pegar muito mal, né? Mas aí é que tá, eles sabem jogar com a opinião pública, né? Você vê que tem várias pessoas... O Paulo Preto saiu e ninguém tá aí reclamando. Ninguém tá reclamando. Você vê o Maluf, né? Tudo bem que o Maluf não estava assim na linha de frente dos golpistas nem nada, ele tem até conflito com esses setores aí. Mas você vê que a prisão não é o prisioneiro teflon, né? Ele não gruda na cadeia. Perfeito. Ô Rui, eu queria te agradecer muito. Não, desculpa. só uma coisinha, desculpa, eu sei que o tempo está curto. Não, é só sobre o Zé Dirceu, né? Eu achei muito ruim, péssima notícia, né? Apesar de que era esperado, e eu acho que tem que haver uma campanha pela libertação do Zé Dirceu. Eu acho que as pessoas estão sendo presas, não sei qual é a consideração política, todos são políticos experientes, mas eles deveriam pôr um pouco mais de ênfase na resistência a essa luta. Se eles não têm condições de resistir imediatamente, fugir para um outro país, ir para a clandestinidade, fazer qualquer coisa... Você acha que o Zé Dirceu deveria ter ido a uma embaixada? Eu acho difícil, porque como ministro de Estado e tudo mais, né, isso aí poderia ter um efeito desmoralizante sobre o PT, né? Eu acho que o que deveria ser feito é o que quase aconteceu com o Lula, né? Isso deveria ser feito, ou por uma resistência popular às prisões. Não foi preparado nada, no meio também, até certo ponto, nós estamos no meio de um tiroteio, de um fogo cruzado muito grande, é difícil de organizar. Mas é preciso manter a luta pela libertação de todos os presos políticos, do PT, sob, né, esse regime de julgamentos falsos, julgamentos sem provas, julgamentos que são absolutamente ditatoriais, né? É preciso lutar de fato pela libertação de todos esses companheiros, e são muitos. E não apenas o Lula, né? E não apenas o Lula, apesar de que o Lula, logicamente, até mesmo do ponto de vista da luta, é um carro-chefe, porque se você ganha essa luta, você abre caminho para ganhar as outras, né? Perfeito. Ô Rui, eu queria te agradecer muito. Eu pedir uma pausa breve para o pessoal. A gente já vai subir aqui com o Leonardo Estopa. A gente vai fazer o Léo ao quadrado e ele vai falar. Um dos temas é a representação da defesa do Lula, que pede a suspeição do juiz Sérgio Moro. Então, daqui a 5 minutinhos a gente já retoma com o Estopa, e ainda tem o Gessé Souza e o Boa Noite hoje. Obrigado, gente. Valeu. Eu queria convidar você para participar deste grande movimento que estamos todas e todos fazendo para poder fortalecer o Brasil 247. Vezes que todas as pessoas falam. Algumas falam com silêncio, outras falam com as lágrimas, outras falam com o corpo, mas todas falam. Mas nem todas têm a sua voz ou as suas vozes escutadas. O 247 representa um Brasil real, um Brasil invisibilizado, um Brasil que tem várias vozes, um Brasil que quer a democracia de volta, um Brasil que entende que democracia e direitos, esses andam juntos. São os direitos que carregam a democracia para todos os cantos, e é a democracia que assegura os direitos. Por isso cabe a cada um e cada um de nós que sabe a disputa de hegemonia, a disputa de narrativa que o 247 faz com toda essa opressão midiática, contribuir para fortalecer esse instrumento que faz com que nós escutemos todas as vozes. Por isso, participe dessa campanha, estamos nela. Participe você também desta campanha para fortalecimento do 247. Eu sou Érica Cocai, eleita pelo povo do Distrito Federal, pelo PT, para deputada federal. Bom dia, Breno. Como é que você vai? Tudo bem? Bom dia, Léo.
E aí, tudo em paz? Chegou de viagem, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Aqui, passando frio em São Paulo. Passando frio em São Paulo, eu também, cara. Pô, eu tô fora de São Paulo, mais frio ainda. Ô, Breno, me conta aí, olha, a gente vai esperar o pessoal ir entrando, mas só para a gente adiantar um pouco os nossos assuntos, né? A gente falou na semana passada, você estava viajando, foi por Hangouts, mas depois disso a gente teve a prisão do Zé Dirceu, a eleição na Venezuela, a decretação, a expedição da prisão do Eduardo Azeredo, e a gente tem hoje também essa discussão agora aberta sobre a questão do vice do Lula, né? Matéria que saiu no Globo, a gente apontou e o pessoal discutindo Celso Amorim ou Fernando Haddad. Vamos fazer uma divisão dos temas para a gente passar por todos eles. Queria te propor que a gente começasse pela questão internacional, né? Você sempre acompanhou muito de perto a Venezuela, foi várias vezes para lá, e foi uma eleição muito emblemática, porque logo depois do resultado a gente já teve as sanções anunciadas pelos Estados Unidos, né? Como é que você viu o resultado primeiro e a reação, vamos dizer assim, imperialista em relação a ela? Olha, o resultado foi muito positivo. Vamos nos recordar que exatamente há um ano atrás, muitos consideravam que o governo do presidente Nicolás Maduro vivia uma crise terminal. Claro. Né? Na bolsa de apostas da política mundial, predominava a hipótese de que era questão de semanas ou meses para que o Maduro viesse a cair, ou porque haveria um golpe militar, ou porque haveria uma sublevação civil, ou porque haveria uma divisão no chavismo e ele sofreria um golpe palaciano. Eram muitas as hipóteses, mas fundamentalmente a aposta é que era um governo insustentável, seja pelas dificuldades econômicas, seja pela pressão internacional, seja por um suposto isolamento político interno. Um ano depois, o cenário é completamente diferente. Embora a pressão internacional, a pressão imperialista tenha crescido muito, o fato é que o presidente Nicolás Maduro, a partir do segundo semestre do ano passado, recuperou a iniciativa política, fundamentalmente recorrendo ao grande instrumento que historicamente consolidou a Revolução Bolivariana desde a eleição do Chávez, que é o voto popular. O que fez o presidente Nicolás Maduro? Chamou uma Assembleia Constituinte para dirimir a crise institucional que havia entre o Poder Executivo, o Poder Judiciário e o Parlamento, a Assembleia Nacional, que é controlada pela oposição. Foi vitorioso a Assembleia Constituinte, enfrentou o boicote da oposição, mas conseguiu arregimentar uma maioria de votos para reorganizar as instituições do país. Em seguida, participou de eleições para governador, eleições nas quais a oposição, de uma hora para outra, considerou que já deixava de ser fraude a eleição, participa achando que iria ganhar, perdem a eleição para governador de forma cachapante, participam de um novo pleito, que é o pleito municipal, se recusam a participar do pleito seguinte, que foi um pleito municipal. O chavismo também consolida sua vitória no âmbito municipal, convoca a eleição presidencial. Essa eleição presidencial que ocorreu agora, ela estava acordada na mesa de diálogo da República Dominicana. A oposição já estava de acordo com os termos da eleição. De última hora, no dia da assinatura do acordo, por pressões que vieram dos Estados Unidos, da Colômbia, o setor mais radical da oposição rompe o acordo e boicota as eleições presidenciais. Mesmo assim, o presidente Maduro mantém as eleições presidenciais, uma parte da oposição participa do pleito, a oposição teve um candidato muito competitivo, que foi o Henri Falcón, que foi antigo governador de Lara, participam também outros dois candidatos de menor peso eleitoral, e o presidente Nicolás Maduro consegue 68% sobre uma participação eleitoral de 46%. É claro que a taxa de abstenção é alta, 54%. Mas o voto na Venezuela é facultativo, em primeiro lugar. E segundo, a taxa de abstenção não é muito diferente daquela que ocorreu em outros países. Vamos nos recordar que nos Estados Unidos o Donald Trump foi eleito com menos votos que a Hillary Clinton. Ele teve 2,5 milhões de votos a menos do que a Hillary, pelo sistema americano de colégio eleitoral. Ele conseguiu maioria de delegados. E a taxa de abstenção dos Estados Unidos foi de 46%, 54% da população votou. Teve votos totais, Breno, do que o próprio Maduro. Se você imaginar que o Maduro teve 78 dessa base e um total de 28 do total. A tabela é muito clara, ou seja, você teve
O Rajoy, na Espanha, teve 30% do padrão eleitoral. O Maduro agora teve 32%. O Rajoy teve 30%. O Trump teve menos do que isso. O Macri, na Argentina, teve menos do que isso. Ou seja, aquilo que é vendido como um exemplo de ilegitimidade, na verdade, é o corriqueiro para as democracias liberais. A Venezuela, que costumava ter um padrão eleitoral de maior participação, numa situação normal. A oposição boicotou, e a oposição a boicotar, ela levou consigo 25%, 30% dos eleitores. Lógico. Então, foi um fator anômalo que provocou a abstenção. O presidente ganhou numa eleição legítima, numa eleição legal, e numa eleição submetida a pressões brutais, porque essas sanções dos Estados Unidos e da União Europeia são anteriores ao processo eleitoral. Agora, Breno, eleições reconhecidas por boa parte do mundo, né? Reconhecidas pela Rússia, pela China, por outros países, por países europeus, inclusive. Eu te pergunto o seguinte, e agora vem novas sanções dos Estados Unidos, além do não reconhecimento por parte do Itamaraty. Como é que você avalia, qual que vai ser o próximo passo da estratégia beligerante dos Estados Unidos em relação à Venezuela? Um conflito, eventualmente, algo que vá além das sanções? Olha, evidentemente, a Venezuela é a grande pedra no sapato da estratégia norte-americana. Na ofensiva, na contraofensiva conservadora que se armou na América Latina nos últimos anos, o grande pivô de resistência é a Venezuela. Apesar das pressões, a Venezuela segue no seu rumo progressista, o governo chavista continua consolidado e agora com possibilidades de sair da crise econômica por conta da subida do preço do petróleo. Exatamente. Boa parte da crise venezuelana, além da sabotagem econômica e das sanções internacionais, boa parte da crise venezuelana advém da queda duríssima do preço dos petróleos a partir do preço do petróleo a partir de 2014. Vamos recordar que no início do ano passado o petróleo beirou os $20 o barril. Está 80. Está 80, com perspectiva de subir 85 ou 90 até o final do ano, talvez até mais. Então, nessa situação, a Venezuela, embora tenha problemas estruturais a resolver na economia, ela pode ter a ferramenta necessária, que é um excedente no faturamento do petróleo, que permita sair da encalacrada econômica em que se encontra, em grande parte, se encontra por conta da sabotagem, por conta das sanções e também pelas dificuldades internas. Então, essa perspectiva real de que a Venezuela junte a consolidação política do chavismo por sucessivas eleições com uma ferramenta importante para sair da crise econômica, que é a subida do preço do petróleo. Diante de uma situação como essa, os Estados Unidos dobra a aposta. O governo Trump, por todas as formas, tentará desestabilizar a Venezuela. Tentará desestabilizar de forma direta através de sanções econômicas. Ontem mesmo mudou o patamar dessas sanções. Elas deixaram de ser contra indivíduos do chavismo e passaram a ser em bloco contra o país. Ontem, a medida fundamental de sanção adotada ontem pelo Trump foi a proibição de compra e venda de ativos pertencentes ao governo da Venezuela. Os Estados Unidos, com isso, têm um grande objetivo, que é desestabilizar a Citgo dentro dos Estados Unidos. A Citgo é a rede de postos de gasolina e refinarias, uma das maiores redes dos Estados Unidos, que é de propriedade da PDVSA, que é a Petrobras venezuelana. Ao proibir a compra e venda de ativos, não apenas o governo estadunidense impede que a Venezuela faça caixa vendendo ativos dentro dos Estados Unidos, ativos da própria Citgo, como dificulta suas linhas de crédito, porque, como todos sabem, para obter crédito você tem que oferecer garantias. E as garantias são os ativos que uma empresa pertence. Se os ativos não podem ser comprados nem vendidos, passa a ser difícil aceitá-los como garantia. Então, há um processo de tentar estrangular a Citgo dentro dos Estados Unidos. Isso interessa tanto a estratégia de desestabilização da Venezuela por parte do Donald Trump, quanto a de fortalecimento das corporações norte-americanas contra uma importante corporação que não é norte-americana, como o caso do PDV, da Citgo, dentro dos Estados Unidos. Eu não imagino que seja um envelope aberto na mesa do Trump agressão militar direta. Eu acho que, nesse caso, o Trump joga com a mão colombiana. Basicamente, o resultado da eleição colombiana é que determinará quais são as possibilidades estratégicas do imperialismo contra a Venezuela. É domingo agora, né, Bruno? Tem agora em maio. Se o uribismo ganhar as eleições na Colômbia, se a ultradireita, portanto, ganhar as eleições na Colômbia,
é através da Colômbia que os Estados Unidos buscará desestabilizar a Venezuela. Eu não duvido que os Estados Unidos e a Colômbia, caso esse último país caia nas mãos da ultradireita, volte às mãos da ultradireita, eu não duvido que venhamos a assistir uma escalada de provocações, tentando levar até mesmo a algum tipo de embate militar que justifique, ou por razões humanitárias, ou por qualquer outro pretexto que comumente a Casa Branca fabrica, que justifique algum tipo de intervenção militar direta ou indireta, regular ou irregular. Aí reside o perigo. O resultado da eleição colombiana é que determina o fôlego da estratégia norte-americana. A gente vai ter hoje, inclusive, um debate lá com o Igor Fuser, na TV, hoje à tarde, sobre a eleição colombiana. Pelas informações que você tem, a tendência de vitória da extrema-direita lá? O cenário está equilibrado, como uma gangorra, tem oscilado os dois principais candidatos, o candidato do uribismo, que é o Ivan Duque, e o candidato da centro-esquerda, que é o Petro, que foi prefeito de Bogotá. Nesse momento, o Ivan Duque é o favorito nas eleições, especialmente porque a abstenção é muito alta na Colômbia, e essa abstenção é fundamentalmente dos setores populares, que não tem mais nenhuma credibilidade no sistema político do país. Ou seja, há um desalento dos setores populares com a possibilidade do Estado resolver seus problemas. E esse desalento se traduz em abstenção, e se traduz em abstenção normalmente de setores que tenderiam a votar num candidato mais progressista, como é o caso do Petro, que inclusive foi um dos líderes da antiga guerrilha M-19, que fez um pacto de paz nos anos 90 e abandonou a luta armada. A vitória do Ivan Duque significa o retorno ao governo do esquema político do Álvaro Uribe, que era um homem ligado aos paramilitares, ligado profundamente aos americanos, ligado a uma oligarquia selvagem, profundamente reacionária e que estaria disposta a servir de peão do jogo do Trump contra a Venezuela. Ali, esse é o perigo. Esse é o grande risco de tensão militar que existe contra a Venezuela, parte do resultado eleitoral colombiano. Breno, para a gente fechar a página da Venezuela, deixa eu te colocar a seguinte questão. Como é que você viu a decisão do Itamaraty, né, sob o governo golpista do Temer, né, e a gestão do Aloysio Nunes, de não reconhecer o resultado eleitoral? A piada do dia, né, Léo? Um governo que está no poder com 0 votos questiona a eleição em algum país, tem o direito de questionar a eleição em qualquer país. O Aloysio é uma piada. O Aloysio Nunes se transformou no chanceler piada, porque outro dia mesmo ele questionou o protesto de 6 importantes ex-líderes, chefes de governo de Estado da Europa que protestavam contra a prisão do Lula. Resolveu bater boca com lideranças expressivas como François Hollande, contra o Zapatero e contra outras lideranças europeias que questionavam, com toda razão, a legalidade e a legitimidade da prisão do Lula e, especialmente, sua possível exclusão do cenário eleitoral brasileiro. Agora, resolveu não reconhecer um governo que teve milhões de votos numa eleição que transcorreu de forma completamente transparente e limpa, e ele representa um governo que foi eleito com o voto de uns 300 e tantos picaretas no Congresso Nacional durante o impeachment da Dilma. Ele perdeu qualquer senso do ridículo, Aloysio, infelizmente. Já foi um homem de esquerda, já foi um homem progressista, já foi um homem inteligente. Termina a sua vida, no outono da sua vida, se revela um parvo. Será que foi mesmo? Eu já começo até a duvidar disso, viu, Breno? Será que foi porque realmente, para ter uma decadência desse nível, né? Vamos passar para questões locais. Eu queria te pedir para comentar a prisão do Zé Dirceu, né? Que foi na quarta ou na quinta-feira passada, se eu não me engano, ou sexta-feira, não importa. Sexta-feira. Sexta-feira, exatamente. E algumas pessoas defendiam que ele também não se apresentasse, que não se entregasse, que fosse para uma embaixada, que houvesse uma resistência. Você, que é muito amigo, próximo ao Zé Dirceu, como é que você vê esse desfecho? Já era esperado, previsível? E como que o PT deve reagir a isso? Olha, temos que compreender um pouco a sutileza do cenário atual que leva as lideranças do PT a tomar determinadas decisões. Ao contrário
dos processos que existiam durante o regime militar, onde era completamente nítido para uma grande parte da população a ilegalidade, o atropelo, o desrespeito aos direitos humanos. No curso atual das coisas, essa clareza não é a mesma hoje, ou seja, há um nível grande de confusão na opinião pública diante das denúncias formuladas pela Lava Jato, ainda que crescentemente a opinião pública se vá dando conta do caráter manipulador, do caráter fraudulento, do caráter seletivo das decisões da Lava Jato. O fato é que paira confusão, cometeram ou não cometeram os crimes dos quais são acusados, participaram ou não participaram dos esquemas de corrupção. Numa situação como essa, o exílio, a fuga, pode repercutir politicamente junto à opinião pública como um atestado de culpa. Pode ser visto pela opinião pública não como um inocente que escapa da injustiça, mas como um culpado que escapa da punição. Uma fuga. Uma fuga. Essa ambiguidade é muito perigosa do ponto de vista da política. Quadros como Lula, como Zé Dirceu, pela sua trajetória, pelo seu papel, estão obrigados a pensar politicamente. Eles não podem pensar apenas no seu caso individual. Eu concordo plenamente com você, Breno. Eu acho que essa decisão, inclusive, se fosse tomada pelo Zé Dirceu, seria muito negativa para o próprio Lula também. Claro, e teve esse outro agravante. Com o Lula preso, o Zé Dirceu não tinha outra alternativa que não aceitar sua própria prisão. Se o Zé Dirceu pedisse asilo numa embaixada, se o Zé Dirceu saísse do país com o Lula preso, aumentaria o grau de confusão, inclusive nas hostes petistas. Ou seja, é fundamental a unidade das bases petistas para poder enfrentar o arbítrio da Lava Jato. E essa unidade é construída por vários valores. Um deles é o da solidariedade entre os próprios petistas. Claro. Pelo papel histórico que teve no partido, pelo papel histórico que teve na resistência à ditadura, pelo que ele simboliza no país, ele não poderia ser um fator de quebra dessa unidade. E por isso, a decisão dele foi tranquila e cristalina. Ele enfrentará o arbítrio, enfrentará o golpe, enfrentará a escalada reacionária ainda em curso em qualquer trincheira, incluindo a trincheira da cadeia, como ele mesmo disse ao se despedir dos amigos. Claro. Eu, na luta, só mudo de trincheira. Perfeito. O João Lucas está dizendo, Dirceu tem formação de guerrilheiro, não se verga. A Rose, Dirceu e Lula são guerreiros, tenho fé que vamos sair mais fortes. Você falou com o Zé Dirceu antes da prisão? Antes dessa apresentação? Eu tive com ele nas vésperas. Na quinta-feira nós conversamos bastante sobre a situação política do país, sobre a situação dele. Ele estava muito tranquilo, estava bem-humorado, encarando com normalidade o retorno à prisão. Claro que com tristeza, com chateação, por conta da família, por conta dos amigos. Tem uma filha de 7 anos. Uma filha de 7 anos, por conta das restrições enormes que ele passará a ter, né, em relação à sua capacidade de intervir no debate político do país. Agora, compreendendo que era o certo a ser feito, ou seja, que ele não podia ter outra decisão que não a de cumprir a decisão da justiça nesse momento, pelas razões que eu já elenquei. Tá claro. Ele vai escrever? Ele vai redigir? Ele está concluindo um livro de memórias, uma autobiografia, um primeiro volume que vai até 2006, que deve ser lançado provavelmente em agosto. Já está finalizando esse livro e vai continuar escrevendo textos sobre a situação política do país, textos esses que são publicados em geral pelo site Nocaute, do Fernando Moraes. Ele continuará a combater, como ele mesmo diz, dentro de qualquer trincheira, inclusive a cadeia. A cadeia não é o fim da luta política, a cadeia é um espaço da luta política. Não, e um espaço, na verdade, muito importante para vários personagens, né? Claro. Graciliano Ramos, tantas pessoas que passaram por isso fizeram relatos. Muitos personagens fizeram da cadeia não sua trincheira, sua tribuna, seu espaço de luta. As pessoas não devem compreender de uma maneira desolada essa situação. Não é o fim da vida. É uma situação muito difícil, mas os grandes lutadores ao longo da história fizeram da cadeia um espaço de resistência a partir do qual viraram o jogo. Claro. Mandela, Mujica, tantos outros, né?
A Carolina tá participando do Superchat aqui, eu queria agradecer a ela, Breno, e ela falando aqui, evidentemente, da ideia de Gleisi como vice, que a gente vai chegar mais adiante, dizendo que ela já é representante do Lula. Tendo falado do Dirceu, eu queria passar para o caso do Azeredo. Como é que você viu essa... Ele ainda não se apresentou, né? Mas não é considerado foragido ainda. Agora, tem uma análise predominante na imprensa golpista brasileira de que o caso Azeredo provaria que não há parcialidade nem seletividade na justiça brasileira. Ou seja, a mídia vai usar esse fósforo queimado, chamado Azeredo, para justificar a própria prisão do Lula. Como é que você está vendo esse episódio? O jogo da direita em relação a esse tema, ele é muito transparente. Eles vão condenar, não só Azeredo, outros tucanos serão condenados, tucanos ou integrantes de outros partidos da direita, que já não tem mais qualquer relevância no jogo político. Ou seja, eles condenam no PT os quadros de relevância, condenam o principal candidato a presidente da República, condenam os dirigentes do PT, mas levam um ou outro integrante dos partidos fundamentais da direita, o PSDB e o MDB, quando eles já não têm mais peso na vida do país, quando eles não têm mais protagonismo ou já cumpriram sua tarefa. Por exemplo, Eduardo Cunha, ele foi preso enquanto ele presidia a Câmara que levou, no processo que levou ao impeachment da presidente Dilma, não. Primeiro cumpriu seu serviço, organizou o impeachment, organizou o golpe parlamentar, cumprida sua tarefa, aí ele foi para a cadeia, quando ele já não tinha mais nenhuma função. O Azeredo já não é mais ninguém na fila do pão. O Azeredo é um detrito da política. É um sujeito que já cumpriu um papel lá atrás e é irrelevante. Mesmo lá atrás já não era um protagonista, né? Claro, já não tinha mais razão nenhuma. O Temer vai para a cadeia. Se tudo continuar nessa toada, vai para a cadeia, depois de ter cumprido seu papel. Ele já percebeu isso, né? Claro, e ele próprio se percebe que ele é um peão no jogo, ele não é o rei no jogo. Ele achava que era, né? Ele achava que era, mas não é um peão. Cumprido seu papel, deu o golpe na presidente Dilma, aplicou parcialmente as contrarreformas liberais, busca... Sua última tarefa é ajudar a organizar as forças golpistas a encontrar uma candidatura viável. Cumprida essa agenda que se conclui no processo eleitoral, terminado seu mandato, ele também é fósforo queimado e pode ir para a cadeia. Ou seja, a lógica do sistema de justiça é buscar um aparente equilíbrio nos processos condenatórios, afetando os acusados da direita quando ele já não tem mais serviço político a ser prestado, quando ele já cumpriu sua tarefa política no embate contra as forças progressistas, criando uma fachada de equilíbrio, quando na verdade é um profundo desequilíbrio. Eles golpeiam a coluna vertebral da esquerda e seus quadros ativos e compensam com quadros da direita quando eles já foram para a irrelevância ou caminham para ela. Isso sem falar, né, Breno, na questão da diferença do caráter probatório, né? Porque em muitos casos você não tem provas também, então não é simplesmente um período relativo. A longevidade dos processos, o Azeredo está sendo processado há 12 anos. Não, claro, mas se você for imaginar o caráter da prova contra o Lula, por exemplo, é uma coisa absurda, né? Sim, além disso, eu não estou nem discutindo o mérito dos processos. Por exemplo, não basta dizer o seguinte, olha, prenderam o Aécio e agora o Aécio empatou com o Lula. Não é simplesmente porque o Aécio tem um peso muito maior do que o Azeredo, se fosse o caso. Mas, evidentemente, não é possível comparar as provas em relação ao Aécio e as provas em relação ao Lula. O sistema de justiça está poupando, em primeiro lugar, do ponto de vista político, poupa os quadros dirigentes da direita enquanto eles têm utilidade para o grande capital. Vão adiando, vão postergando, vão manobrando. O caso mais emblemático, nesse momento, não é nem o do Aécio, é o do Paulo Preto. Claro, exatamente. O Paulo Preto foi pego com a boca na botija. Mais de uma centena de milhões de dólares na Suíça. É sabidamente por diversos testemunhos... 130 milhões de reais, mais ou menos. 130 milhões de reais em contas na Suíça.
Ele é sabidamente um operador dos tucanos. Ele é preso. Ele começa a negociar a delação premiada. Em menos de 30 dias ele sai da cadeia. A situação dele, correlatamente, seria a mesma do João Vacari. Tá certo? O João Vacari está em prisão preventiva há 3 anos. Ele já foi absolvido em 2 processos, condenado apenas em um processo em primeira instância, e continua em prisão preventiva. O Paulo Preto, em menos de 30 dias, foi liberado. Por que ele foi liberado? Porque havia o risco de fazer a delação premiada. Bastou ameaçar delatar, né? Então, é evidente que o sistema de pesos e contrapesos é completamente diferente em relação à direita e em relação à esquerda. Isso para não falar do mérito das provas. Volto a dizer, Paulo Preto, 130 milhões de reais em contas na Suíça. Quanto dinheiro tinha o Vacari em contas na Suíça? Zero. Quanto dinheiro tinha qualquer dirigente do PT, com exceção do Palocci, que é um outro caso, que não é à toa que foi para aberta traição aos seus antigos companheiros? Qual o dirigente do PT que tinha dinheiro em qualquer conta? Que tinha uma mala de dinheiro num apartamento como o Gedel, que tivesse dinheiro na Suíça, que tivesse propriedades no seu nome ou em nome de seus familiares. Nada disso existe em relação às acusações contra o PT. Claro. Nada disso existe. Agora, contra vários quadros da direita, as provas são muito robustas, eles são poupados, eles são preservados para que possam cumprir sua tarefa nesse processo político, cujo objetivo é derrotar a esquerda, impugnar qualquer possibilidade das forças progressistas voltarem ao governo e reformar o sistema político brasileiro de tal sorte que nós venhamos até a ditadura perfeita, aquela que tem aparência de democracia, mas que funciona como um estado de exceção permanente. É o que está tentando se criar no Brasil, né? Uma ditadura perfeita. Fingimos que é uma democracia, tem eleição, provavelmente pouca gente participará se for nesses moldes que estão planejando, mas, em tese, haverá eleição. Falando isso, o Breno, então vamos passar para o tema principal, que é o tema que despertou mais interesse, porque hoje de manhã a gente manchetou com a notícia, originalmente publicada no Globo, de que a Glaze terá uma reunião com governadores para debater o tema vice na chapa do Lula, né? Porque é uma maneira de amplificar a voz do Lula. O Lula tem falado, através das pessoas que o visitam, cartas, advogados, Badi, enfim, Leonardo Boff, todo mundo que passa por lá, traz também uma mensagem do Lula. Mas a ideia do vice é ter alguém que permanentemente possa rodar o país, viajar e levar a mensagem, o plano de governo e tudo mais. Primeiro ponto, antes de falar dos nomes, você concorda com essa ideia do vice neste momento? Concordo. Acho que o PT tem que caminhar para indicar nas próximas semanas um vice na chapa do Lula. Um vice do PT? Eu acho que tem que indicar, vou ser muito claro na minha opinião. Eu acho que o vice-presidente da chapa do Lula chama-se Gleisi Hoffmann. Então vamos detalhar o porquê. Porque, na verdade, hoje a gente botou 2 nomes que surgiram, né, tanto Fernando Haddad quanto o Celso Amorim. E eu, publicamente, defendi o nome do Celso Amorim, podemos até debater os prós e contras de cada nome, e eu queria que você expusesse suas razões em relação à Gleisi. É o seguinte, o PT tem uma estratégia muito claramente definida. Manter a candidatura do Lula, lutar pelo seu direito de ser candidato até o limite do processo jurídico e eleitoral. O PT decidiu que não abrirá mão da candidatura do Lula. E essa estratégia tem se mostrado vitoriosa. As pesquisas apontam que o presidente Lula continua em primeiro lugar para o primeiro turno, que vence todos os candidatos no segundo turno e preserva um viés de alta. Viés de alta, eu ia falar exatamente isso, com viés de alta. Viés de alta é o grande instrumento, tanto de mobilização das forças progressistas, quanto de acumulação de forças para o processo eleitoral. Então, esse é o centro da estratégia do PT. Aliás, eu recomendo a todos os que nos ouvem nesse momento a ler um importante texto do Marcos Coimbra, da Vox Populi, que chama A Estratégia do PT. Ele publicou na Carta Capital, do dia 20 de maio. É um texto explicativo, didático, na ótica de um pesquisador de grande renome, como é o caso do Marcos Coimbra, que ali deixa bastante claro a lógica que segue o PT e qual é e o sucesso dessa estratégia de manter a candidatura do Lula. Ora,
Evidente que a candidatura do Lula sofre enormes pressões, enfrenta enormes dificuldades, tem e terá muitos obstáculos pela frente. Se nesse momento for indicado um vice-presidente que possa ser visto como plano B, isso enfraquece a estratégia do PT, não a fortalece. E a Gleisi não seria... Exatamente, isso sinalizaria que o PT se prepara para desembarcar da candidatura do Lula e apresentar um segundo nome. Pois é. Hoffmann não cumpre esse papel. A Gleisi Hoffmann é a presidente do partido e é a porta-voz autorizada do Lula. A Gleisi Hoffmann é um nome que, em qualquer momento, para compor chapa no processo eleitoral ou para qualquer outra decisão política que venha tomar o PT, é um nome facilmente substituível, porque ela não estaria ocupando a vice-presidência por razões eleitorais, mas fundamentalmente por uma razão política. Ela representa o PT, ela é a voz do Lula, ela não é a vice-presidente. Ela estaria na posição de vice-presidente para melhor desempenhar o seu papel de voz do presidente Lula e de comandante do Partido dos Trabalhadores nesta etapa crucial. Ela tem legitimidade, ela tem hoje audiência e ela representa a linha do Partido dos Trabalhadores. O Breno, eu acho que isso que você fala é crucial, né? Que o vice não seja percebido como plano B. Desses três nomes que a gente menciona, evidentemente, o que mais seria percebido como plano B é o do Fernando Haddad, né? É óbvio que o Haddad, em vários momentos, foi colocado, antes mesmo dessa discussão surgir, como plano B, né? Então, eu acho que dos três ele é o mais frágil exatamente por isso. Quando eu falava do Celso Amorim, eu também achava que o Celso Amorim, aliás, acredito, que ele pode exercer esse papel em caráter provisório. E você disse que quem melhor exerceria essa posição provisoriamente é a Gleisi. Eu queria te pedir para fazer uma colocação em relação ao Celso Amorim. Por que, na sua visão, ele também não cumpre o mesmo papel? Eu tenho a maior admiração pelo ex-chanceler Celso Amorim, acho ele um nome formidável. A minha questão é de outra natureza. Nesta etapa em que o PT concentra todas as suas forças ao redor da candidatura do presidente Lula, da manutenção da candidatura do presidente Lula, da luta pela sua liberdade, da luta pelo seu direito a ser candidato, a vice-presidência obrigatoriamente tem que ser utilizada como um mecanismo a favor desta batalha, e esse mecanismo só pode ser ocupado por quem fala oficialmente em nome do PT, por quem representa, por quem melhor representa o PT. Ninguém representa melhor o PT do que seu presidente. Seu presidente é quem tem a delegação do partido para falar em nome dele. O presidente do PT é quem tem a delegação do presidente Lula para falar em seu nome. Portanto, o nome que se precisa nesse momento para ocupar a função de vice-presidente tem que ter essas características. Por isso que a senadora Gleisi Hoffmann, a meu juízo, deveria ser indicada nas próximas semanas vice-presidente da chapa do presidente Lula. Se depois tiver que modificar em função das alianças, em função da disputa eleitoral concreta, em função dos cenários futuros, que se modifique, e exatamente por ser presidente do PT não haverá dano nenhum se ela tiver que ser substituída por outro nome, porque a tarefa que ela estaria cumprindo nesta etapa é a tarefa de ser a voz do presidente e a voz do partido nos debates, nas entrevistas, nas manifestações públicas, nos atos de massa. O presidente do partido é a função institucional que deve ocupar a vice-presidência. Coisa que ela tem feito. Ela tem feito. A Haddad, o Amorim ou a Jacques Wagner. É algo que ela já tem feito. Ela tem dado muitas entrevistas, mas sem essa delegação formal de estar falando na condição de vice-presidente. Então, isso muda. Realmente, isso reforça. Eu acho, nesse momento em que nós estamos ingressando numa outra etapa da disputa política eleitoral, dia 27 de maio agora, oficialmente estará nas ruas a pré-campanha do presidente Lula. Semana que vem. Começam já a ocorrer entrevistas dos meios de comunicação com os possíveis candidatos. O debate presidencial, em paralelo à luta pela libertação do presidente Lula, ele está em curso. Neste momento, é importante fortalecer o papel de quem possa ser o porta-voz do presidente Lula e o porta-voz do PT. Isso não se faz dispersando a representação do partido e os que estão autorizados a falar em nome do presidente Lula. É necessário concentrar isso na máxima figura institucional do PT.
A máxima figura institucional do PT é a companheira Gleisi Hoffmann. Deixa eu te colocar, então, um contra. Um ponto contrário, Breno. Em função até dessa representação e da força que ela adquiriu, naturalmente ela se tornou um alvo prioritário do chamado Partido da Justiça ou Partido da Polícia. Você não acredita que ela, nessa posição, seria mais um alvo a ser atacado, derrubado, eventualmente até encarcerado nesse processo que o Brasil enfrenta? É um risco, e é um risco que ela está correndo desde o momento em que, corajosamente, aceitou que seu nome fosse apresentado para ser presidente do PT. Não é uma novidade. Ela já corre como presidente do PT, mas como vice-presidente esse risco... É um risco, é um risco. Mas nós vivemos numa situação de riscos. A companheira Gleisi Hoffmann, eu tenho certeza que tem muita clareza disso. É uma situação no qual não há como enfrentar o golpe sem correr riscos. A solução que não tem risco nenhum não necessariamente é a melhor solução, pode ser uma solução mais apagada. Não, claro. E nesse caso, a gente pega o caso do Amorim, que ele estaria imune a esse tipo de iniciativa, né? Pelo menos a princípio, até onde a vista alcança. Claro, estaria imune a isso, mas o ex-chanceler Celso Amorim, para esta etapa da disputa, ele não tem o atributo fundamental, ele não é a representação institucional do PT, ele não é a representação de comando do PT. E nesse momento isso é fundamental para a operação estratégica que o PT se dispõe a conduzir, que é uma operação de lutar pela liberdade do Lula e pela continuidade da sua candidatura presidencial. Neste momento é necessário, é necessário mais do que um grande quadro, de que uma pessoa com uma biografia tão densa como a do ex-chanceler Celso Amorim. Nesta etapa, é necessário que uma biografia comprovada de luta se junte à representação oficial do PT e do presidente Lula. Deixa eu te dar aqui alguns feedbacks aqui do público, Breno, que é interessante. Olha só, a gente tem a Priscila Pinheiro dizendo que a militância do PT respeita muito a Gleisi, ela seria perfeita para vice neste momento. O João Lucas fala, e aí em relação ao que eu disse, né, que golpistas são capazes de inventar coisas até contra o Celso Amorim. Carolina Petri, né, são capazes de inventar coisas até contra Jesus Cristo. Muito bem, Breno, totalmente coerente. Ela já é a porta-voz dele aqui fora, né? E Rafael dizendo que essa chapa seria um tiro no pé do PT, né? Mas, de qualquer maneira, enfatizando que essa seria uma chapa provisória, né? Provisória só para aumentar a representação dela, porque, evidentemente, né, se o Lula... Ninguém sabe o dia de amanhã. Se o Lula consegue um habeas corpus, sai da cadeia, consegue registrar sua candidatura, né, outros partidos podem vir e formar alianças, né? O Emilson fala que o Celso Amorim não é uma liderança política. Enfim, tem várias restrições. Eu queria te pedir só uma palavra, então, em relação ao Haddad. Qual que deve ser o papel do Fernando Haddad nesse processo? O papel que ele já vem desempenhando. Ele é o coordenador de programa da campanha do presidente Lula, tem conversado com intelectuais, tem conversado com lideranças políticas, tem que conversar um pouco mais com lideranças dos movimentos sociais, conversa com os governadores, vai construindo, vai desenhando o programa da campanha do presidente Lula e construindo a aliança ao redor desse programa. Ele tem desempenhado bem esse papel, ele tem cumprido a tarefa que lhe foi delegada, e penso que é essa tarefa que lhe cabe nesse momento, a tarefa que ele próprio escolheu nesse momento ao ser convidado para exercê-la. Penso que é esse o papel que ele deve cumprir. Assim como penso que nesta etapa o ex-chanceler Celso Amorim, sua principal contribuição é a que ele já está dando como pré-candidato do PT ao governo do Rio de Janeiro. Entendo eu, repito, para agregar um argumento adicional, ao se indicar a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, para vice-presidente na chapa do Lula nesta etapa, você não cria nenhum embaraço futuro no caso dos acordos eleitorais obrigarem o PT a ter um outro vice-presidente. Está claro, isso está claro. Nenhum constrangimento, porque ela é a presidente do PT e ela que vai construir, fundamentalmente, ela que vai construir as alianças necessárias para eleger o presidente Lula.
E ela naturalmente renunciaria a qualquer posição de poder em nome desse... É muito melhor uma situação no qual a Gleisi hoje seja vice-presidente e, eventualmente, tenha que se retirar para chamar o ex-chanceler Celso Amorim, por exemplo, para cumprir a tarefa, do que o oposto. Indicarmos o ex-chanceler Celso Amorim e ele depois ter que se retirar de uma candidatura a vice-presidente por qualquer razão. Claro, já tendo, eventualmente, se retirado do projeto do Rio de Janeiro. Nesta etapa, eu não tenho nenhuma dúvida que para esta batalha, que é a batalha de todas as batalhas, que é a batalha democrática fundamental, que é a batalha de garantir a liberdade e a candidatura do presidente Lula, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, deveria ser fortalecida como a porta-voz, não como uma das porta-vozes, mas como a porta-voz do presidente Lula, como a porta-voz do PT, como a figura de unidade da ampla aliança que deve ser construída na batalha pela libertação do presidente Lula. O PT não deveria vacilar em relação a isso. Perfeito. Deveria rapidamente aprovar o nome da Gleisi Hoffmann como a vice-presidente, portanto, com autoridade para reivindicar a participação em debates, em atos de massa, em entrevistas, em qualquer tipo de espaço no qual esteja sendo discutido os rumos do país no bojo da campanha presidencial de 2018. Mas correndo uma dose maior de sacrifício pessoal, no que tanto eu e você concordamos, né? A vida é dura. Agora, Breno, só para não deixar de registrar, eu acho muito importante enfatizar também o papel que vem sendo cumprido pela presidente Dilma Rousseff na arena internacional, né? Eu acho que ela se soma a esse esforço, né, de denunciar o golpe, de denunciar a perseguição, de denunciar o lawfare aqui no Brasil, e tem feito com grande competência fora do Brasil, né? Dentro e fora, né? Falando com as universidades, falando com a imprensa internacional, com o peso de uma pessoa que foi presidente e é a presidente legítima do país, né? Sim, eu acho que você tem toda a razão. Ela tem tido um papel de grande relevo, especialmente na arena internacional, deve continuar a exercê-lo. Ela, mais que ninguém, possui as condições de representar internacionalmente o movimento pela libertação do presidente Lula. É uma contribuição decisiva. Eventualmente, ela pode vir a ser candidata ao Senado por Minas Gerais, mas isso não significa que ela precise abdicar desse papel internacional que tem exercido. Creio que ela é hoje uma aliada de grande importância nessa batalha pela liberdade do presidente Lula. Perfeito. Para a gente encerrar, ontem surgiu uma polêmica. O ministro do TSE, o Admar Gonzaga, ele defendeu a tese de que, né, o registro de um candidato pode ser cassado de ofício pelo Tribunal Eleitoral. Tem juristas dizendo exatamente o contrário, porque o juiz, ele é juiz, ele não é opositor, então ele não pode cassar um registro antes de ser provocado e antes de dar o direito de defesa ao réu, vamos dizer assim, né? Então, o cronograma previsto registra-se em 15 de agosto, o PSDB ou qualquer um pede a impugnação, abre prazo para a defesa e o TSE julga. Você acha que existe o risco de quebrarem, mais uma vez, a ordem jurídica no Brasil para impugnarem preventivamente o Lula? Lembrando que a Carmen Lúcia ontem disse, Breno, que o TSE não tem esse poder, né? Então existe uma divisão grande na esfera jurídica sobre isso. O risco existe. Nós estamos num processo de atropelo e ruptura constitucional. Eu não tenho nenhuma dúvida que quem pode o mais pode o menos. Se a presidente Dilma pode ser derrubada sem qualquer crime de responsabilidade, todo o resto é derivado. Podem fazer absolutamente qualquer coisa do ponto de vista jurídico. Estão condenando inocentes e libertando culpados. Podem qualquer coisa. Agora, o que o ministro Admar Gonzaga propõe é uma violação em grande escala da Constituição, porque ele estabelece uma função para a magistratura. Quando ele diz de ofício, ele está querendo dizer que o juiz pode tomar uma posição sem ter sido provocado pela promotoria ou sem ter sido provocado por qualquer outro cidadão. Os juízes não podem fazer isso. Os juízes... Isso é muito interessante, Breno, porque se você for parar para pensar, a candidatura Lula, ela existe como pré-candidatura. Ela não existe como candidatura antes de 15 de agosto. Mais do que isso, é um mecanismo fundamental da magistratura, é um processo fundamental da magistratura, em qualquer canto do mundo, o seu caráter passivo. Vou dizer aqui, Léo,
Se a magistratura pudesse operar de ofício, como propõe o ministro Gonzaga, qualquer juiz poderia acordar de manhã, ler o jornal, se deparar com uma notícia de que alguém fez algo que o juiz não tenha gostado e mandar prender. Não, mas ele pode prender simplesmente pelo seguinte: não, aquele cara lá ele é um potencial criminoso, é a prisão preventiva, no sentido do ataque preventivo, a teoria do ataque preventivo. Rigorosamente, a magistratura, o Poder Judiciário, passaria a exercer uma ditadura aberta. Exatamente. Sem qualquer tipo de controle. A passividade da magistratura é o que garante seu controle. Como o juiz é passivo, ele depende de ser provocado por terceiros, pela promotoria ou por qualquer cidadão, ele só pode agir uma vez provocado, ele fica circunscrito a uma determinada esfera, que é a esfera arbitral do processo penal. Se o juiz puder ser participativa, atuar de ofício, acabou qualquer garantia democrática. Qualquer garantia. O poder dos juízes passa a ser ilimitado. Eles passam a não ter mais qualquer limite. E é isso que, na prática, está propondo o ministro Gonzaga. Está muito claro. Ô, Breno, a gente está vivendo essa situação de absoluta anormalidade aqui no Brasil, né? Por isso que eu acho que é muito importante que a gente mantenha essa rotina de uma vez por semana estar fazendo essa análise política com você, como eu tenho feito com outras pessoas também, mas você sempre tem trazido informações muito ricas, né, análises precisas. Então eu acho que a gente tem que manter esse compromisso com o nosso público. Tenho certeza aqui que todo mundo que acompanhou gostou muito, né, dessa live. A gente já está reproduzindo alguns vídeos teus aqui na TV 247 também. Então, algumas vezes faremos presencialmente e quando não for possível, a gente faz no Hangouts, porque as pessoas gostam do mesmo jeito, né? A mesma qualidade vai ficar cada vez melhor. Léo, eu que agradeço o convite, estou sempre às ordens da TV 247, que é um grande parceiro do Opera Mundi. No que eu puder contribuir para o debate, para a análise das questões políticas nacionais e internacionais do momento, eu estou aqui à disposição de vocês. Eu agradeço de novo aqui a paciência, especialmente a paciência de quem nos assiste. Não, o pessoal gostou muito, eu tenho certeza que vão compartilhar muito e esse tema vai incendiar. Eu só vou encerrar agora, são 10 para as 11, porque eu combinei com o Mauro Lopes, nosso amigo, você conhece, amigo comum, né? Está conosco. Eu conheço o Mauro Lopes há mais de 40 anos. Exatamente. Nós participamos juntos da reconstrução do movimento secundarista nos anos 70. Para você ver como é que são as coisas. E ele vai fazer uma análise, porque os retrocessos sociais do golpe estão ficando cada vez mais evidentes. Então a gente volta, né? Daqui a 10 minutos, a gente vai só fechar essa chamada. Desse, chame o Mauro Lopes para uma dessas entrevistas e fazemos um homenagem a Trois analítico. É isso, vamos fazer homenagem a Trois, vai ser bom. É isso aí. Fica como um homenagem a Trois perigoso, esse, hein, Breno? É isso. Muito obrigado aí a você e a gente volta, então, a qualquer momento, né? Sempre que tiver alguma coisa emergencial, mas a princípio vamos deixar como rotina quarta-feira. Eu acho que é um bom dia para a gente manter essa. Valeu, Breno. Abração. Um grande abraço. Bom dia a todos. Valeu.